Sem som ainda. Se eu consigo mexer aqui alguma coisa aqui no microfone. Agora sim, tá me ouvindo? Perfeito, vamos lá. O Giancarlo já confirmou, o Gabriel Bezerra, vamos lá. Vou voltar, certo, pessoal? Ó, esse aqui é o time frame diário. Certo? Nesse time frame diário, por que eu gosto de fazer a primeira análise no time frame diário? Porque a gente consegue identificar linhas de tendência, certo? E suportes e resistências, certo? Nesse time frame diário, a gente identificou que quando o Bitcoin atingiu aquele fundo lá dos 16 mil dólares, que teve essa formação desse fundo aqui, certo? A gente identificou essa tendência de alta no dia 11 de janeiro e ele deu esse pump. Deixa eu ampliar aqui a tela. Pronto. Ele deu esse pump aqui de 47%. Eu disse, poxa, 47% desde ali dos 16, né, que foi a mínima aqui, dos 16, mas a gente identificou aqui essa tendência de alta no dia 11. Então, desde esse dia 11 até aqui, essa tendência de baixa, que foi no dia 8 de março, o Bitcoin nessa faixa de tempo, ó, deixa eu tirar esse ferramenta e colocar essa aqui. Pronto. Eu tive aí 36 dias para ele atingir esses 44, deixa eu ver, 44%, como vocês estão observando aqui. Certo? 44%. Então, a partir desse momento, como é que vocês devem identificar essas zonas de tendência? Isso para quem não sabe, tá, pessoal? Só exemplificando aqui para quem está chegando agora no mercado. Ó, traça-se uma linha de tendência de alta, né? Uma LTA, que é esse traçozinho aqui. Vou apagar aqui esses. Ó, a gente traça uma linha dentro desse fundo aqui com o fundo anterior. Estica ela, como estou fazendo aqui, ó. Como foi feito aqui, tá vendo? Ó, essa linha aqui, vou colocar aqui na cor amarela. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, o que eu vou acompanhar? Cara, cada momento que ele atingir a linha, que é essa LTA, a linha de tendência de alta, e identificar uma tendência de alta no time frame diário, ele vai continuar aquele movimento. Tanto é que ele deu uma tendência de baixa aqui, certo? Ó, no dia 8 de março, logo depois deu uma tendência de alta, tocou a linha, ó, e logo em seguida, no dia 13 de março, deu uma tendência de alta e ele continuou o movimento, colocando ali mais 39,95%, seguindo a tendência. Depois, tendência de baixa, ó, aqui, no dia 21 de abril, veio novamente, tocou a LTA, ó, linha de tendência de alta, deu tendência de alta novamente ali no dia 30, na verdade, no dia 20 de junho, e colocou mais 18%. Aí aqui, ó, o que está acontecendo nesse momento agora? A gente deu tendência de baixa de novo, como a gente observou outras vezes que aconteceu aqui, ó, tendência de baixa, ó. Tendência de baixa aqui também. Deu tendência de baixa, só que ele rompeu a LTA. Rompeu essa linha de tendência de alta. Então, o que a gente faz? Cara, a gente vai colocar uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa, nos topos anteriores. Que é o quê? Que é exatamente esse topo aqui, ó. Com esse topo aqui. E com esse que ele está fazendo agora. Certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a ferramenta, que eu posso até copiar essa ferramenta aqui e puxar para cá, ó. Para aproveitar esse desenho aqui nessa cor e nessa configuração. Certo? Feito isso, o que eu tenho aqui, ó? Ó, peguei esse topo, vou tirar esse círculo um pouco daqui. Peguei esse topo aqui e peguei esse topo. Perfeito. Eu tenho minha LTB. E aqui eu tenho minha LTA. Beleza. Feito isso, o que ele vai seguir? Ele vai tentar, o movimento do Bitcoin agora é o quê? É tentar romper
essa LTB, que é a linha de tendência de baixa, e manter-se acima. Por isso que nas análises anteriores, que a gente compartilha lá na comunidade do Point Break, se você não faz parte da comunidade, o link está aqui na descrição desse vídeo, certo? A gente sempre vai compartilhando quando o Bitcoin vai tendo essas tendências de alta aqui, ó. Tendência de alta aqui no time frame diário. Então ele vai romper, ele tem uma alta probabilidade matemática de romper essa LTA, que é a linha de tendência de alta, e seguir com o movimento de baixa. Para qual a zona, Hélio, que ele vai? Suportes anteriores, que era o quê? Que é exatamente esses aqui, ó. Que é o que ele está fazendo agora. Deixa eu só apagar um pouco aqui essas porcentagens para ficar mais fácil. Então é exatamente isso aqui que ele está fazendo. Ele está seguindo esse fundo aqui que ele fez anteriormente, aqui e aqui. Posso até esticar um pouco para cá e ter isso na minha análise, certo? Isso fica mais fácil para eu poder identificar qual é os próximos movimentos do Bitcoin. Nesse momento, ele está nessa zona de resistência aqui, ó, que ele seguiu aqui, e ele está encontrando ali zonas de resistência. Tanto é que se eu colocar o gráfico agora em time frames menores, eu vou conseguir identificar dentro dessa zona aqui, ó, dessa zona aqui, eu vou conseguir identificar tendências de baixa em time frames menores, certo? Vou colocar essa marcação aqui, ó, certo? Esse círculo aqui para a gente poder identificar. Identifiquei LTA e LTB em time frame diário e time frame semanal também. Vou explicar isso para vocês um pouco mais na frente. Depois, o que eu faço? Tem uma pergunta aqui do Giancarlo. Deixa eu colocar aqui a pergunta do Giancarlo para a gente poder ir evoluindo também. O Giancarlo pergunta, além da LTB, qual outro indicador você sugere para confirmar a tendência? VWAP. Ele é muito bom também, certo? Para confirmar a tendência. Por quê? Porque a gente tem ali os indicativos de aonde os usuários, né, onde os traders estão colocando ali as suas compras e as suas vendas, onde acontece os maiores movimentos de compra e de venda. Ele é um bom indicador também, certo? Esse indicador que a gente está colocando aí no exemplo do Giancarlo, que é o VWAP, ok? Vamos voltar aqui. O Giancarlo está perguntando aqui também se uma SMA é boa também. Eu gosto da EMA de 200 também, viu, Giancarlo? Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês, ó. Uma média móvel exponencial, eu vou colocar aqui, eu vou só configurar ela para 200 períodos. Eu gosto de 200 períodos, que ela funciona de uma forma um pouco mais ampla, né? Ela me dá uma distinção um pouco mais ampla. Deixa eu só tirar um pouco os desenhos, ó. Colocando a EMA de 200, olha aqui, ó, como ela segue também uma variação bastante interessante, ó. Toca na EMA de 200, volta a subir. Toca na EMA de 200, volta a subir. Rompimento da EMA de 200, ó. E o que ele está fazendo? Exatamente isso aqui, tentando manter-se acima, certo? Dos 200 períodos dessa EMA aqui, ó, dessa EMA de 200, certo? É outro indicador, né? Também outra variável que você pode utilizar na sua análise, que é bastante interessante. Vamos voltar aqui. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Deixa eu só deixar a EMA de 200 aqui, para ficar mais fácil. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir isso para um time frame menor. Por que eu vou reduzir isso para um time frame menor, se eu estou analisando um time frame diário? Porque eu quero pegar as zonas de suporte e resistência em time frames de 12 horas, 8 horas e 4 horas, que são time frames interessantes também, para que vocês possam identificar zonas de suporte e resistência. Eu vou reduzir agora, eu vou deixar esse círculo aqui, certo? Só para identificar, porque isso aqui é uma resistência, que eu identifiquei. Aqui é só uma zona de tendência. Eu vou trocar aqui, eu vou colocar uma linha vertical aqui, para identificar que isso aqui é uma tendência de alta no time frame diário. Vou colocar a letra D, só para ficar mais fácil a identificação, ok?
Ó, letra D. Vou botar aqui do lado direito. Perfeito. E aqui eu vou colocar a letra D na cor vermelha para identificar a tendência de baixa no time frame diário aqui. Perfeito? Ó, identifiquei aqui tendência de baixa, time frame diário, tendência de alta, LT, LTB e LTA, suporte e resistência. Beleza, já tenho essas informações no meu gráfico, no time frame diário. Vou reduzir isso para um time frame menor. Deixa eu colocar aqui a pergunta do Giancarlo. Ó, tivemos 3 gatilhos no mesmo ponto. Giancarlo, qual gatilho você está falando no mesmo ponto? Só para poder identificar. Para poder identificar aqui. Enquanto você coloca aí, eu vou avançando aqui, tá? Eu aguardo o teu retorno. Vamos voltar aqui, ó. Então, eu vou para o time frame de 12 horas. Ó, no time frame de 12 horas, eu tenho mais tendências aqui, ó. Variação, tendência de alta, variação, tendência de baixa. Lembra que ele está pegando aqui, ó. Ele está formando aqui essa resistência, ó, nessa parte superior. E aqui, eu já tenho essa zona de resistência bem identificada no time frame de 12 horas. Deixa eu ver aqui, o Giancarlo mandou aqui, ó. Pronto, exatamente. 3 indicativos, LTB, EMA de 200 e a linha do seu algoritmo. Isso mesmo. Isso no time frame diário, né? Ó. Vamos botar aqui, ó. Pronto, time frame diário. O que ele está dizendo? Tendência de baixa, ó. O que o Giancarlo está falando? Tendência de baixa, certo? Rompimento e aproximação aqui da EMA de 200. Não é isso, Giancarlo? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Ele está falando isso no diário. Perfeitamente. No time frame diário, Giancarlo. Vamos voltar agora para o time frame de 12 horas. Ó, a gente tem ainda essa formação aqui de zona de resistência. E agora vamos para o time frame de 4 horas. Beleza. No time frame de 4 horas, fica mais nítido a gente observar que ele está pegando aqui, ó. Toda vez quando chega... Vou tirar aqui, ó. Toda vez quando se aproxima da zona de resistência aqui na parte superior, ó, ele derruba o preço. Tanto é que nós temos, ó, um indicativo e o segundo indicativo aqui, ó. Então, o que a gente está observando? Ele tende-se esse movimento a ele buscar essas variações aqui até tentar voltar para essa tendência de alta aqui. Certo? Por quê? Porque se eu já tenho ele abaixo da linha de tendência de alta do diário e já tenho uma zona de resistência identificada na parte superior no time frame de 4 horas, cara, toda vez quando ele atingir essa parte superior, a gente tem... Opa! Saiu a tela. Pronto, voltou. A gente tem aqui uma alta probabilidade que ele possa cair novamente, certo? E dentro dessa perspectiva é que vocês têm que ter em mente para poder pegar ali o Bitcoin dentro de uma zona que seja mais apto a poder fazer compras, né? Isso no mercado spot e no mercado futuro você faz ali as suas operações tanto de long quanto short nessas partes superiores e inferiores. Aéreo seria um interessante aonde? Cara, ó, parte superior, short, parte inferior, long. Só que como a gente tem essas variações aqui dentro dessa zona de suporte aqui, qual seria o mais ideal aqui? O ideal seria pegar dentro dessa última perspectiva aqui, dos 24, é uma boa zona, mas também você não pode esquecer dessa parte superior aqui da zona de suporte aqui, ó. É exatamente onde ele está batendo cabeça aqui. Ele foi buscar uma vez aqui, ó, que é os 26,206. Ah, eu posso pegar nessa linha aqui da... Deixa eu só colocar aqui a marcação. Ó, pronto. Fica mais fácil para você identificar o preço da EMA de 200. Ó, nos 27,99, que é interessante também. Então, toda vez que o Bitcoin ele procurar em time frames diário, 4 horas e até semanal, tá, pessoal? Toda vez que o Bitcoin procurar ali essa zona,
né? Seguindo essas tomadas de decisões aí que vocês podem ter, que é o quê? Que é uma LTB, uma LTA, a EMA de 200, o algoritmo Point Break, se você utilizar, e outros indicativos também de tendência. Por quê? Porque você consegue reduzir ali os seus riscos dentro dessas operações, que você vai pegando aqui, ó. Eu tenho essa zona de compra aqui no time frame diário, ó. Essa zona de compra do Bitcoin. Que ele vai dos 27,99, que é a EMA de 200, até os 26,216, certo? Isso zona para compra. Ah, vamos lá, zona para venda, para abertura de short. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa máxima e eu tenho essa parte superior aqui, ó, que é dos 27,918 até os 28,561. Hélio, isso vai até quando? Deixa eu reduzir um pouco aqui para poder facilitar. Cara, isso vai até a gente voltar para uma tendência de alta na formação do time frame diário. Ó, porque aqui ele precisa formar o quê? Ele precisa exatamente fazer isso aqui de novo. Ó. Estou traçando uma LTB, linha de tendência de alta, na verdade, uma LTA. Ele exatamente precisa fazer isso aqui, ó, no time frame diário. Deixa eu apagar aqui, que tem tanto desenho. Pronto, ele precisa exatamente voltar aqui na EMA de 200 e seguir para a tendência de alta. Porque senão, se ele perder aqui de novo, ele vai buscar as zonas de suporte que fica aqui na parte inferior do gráfico, que fica ali em 26,216 até os 24,900. Certo? Por quê? Porque, cara, é tudo questão de movimentação de mercado e de tendência também. Se você observar, a gente tem aqui, ó, vamos dar uma olhada no ouro, puxar o SDT, time frame diário, a gente teve tendência de baixa, certo? Deixa a EMA de 200 aqui, que ela já está no gráfico. Ó, do mesmo jeito, quebrou a EMA de 200, deu tendência de baixa no diário, seguiu, pegou o fundo anterior. Esse fundo aqui, se a gente observar, ele vai bater exatamente em fundos anteriores, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Pronto. Ó, exatamente, ó. Fundo anterior, ó. A gente pode observar aqui, ó. Fundo. Aí ele vai seguir agora provavelmente para o rompimento dessa resistência aqui, na parte superior, que era suporte anteriormente, e agora virou resistência, para poder seguir o movimento de tendência de alta ou continuar essa queda. Perfeito? Vamos dar uma olhada agora em Ethereum. Ethereum fechou em tendência de baixa no diário, ó. Vamos passar agora a LTB e LTA em Ethereum. A gente observar o movimento. Ó, mesma coisa. Tendência de alta, ó, bem parecido com o Bitcoin, né? Só que agora o Ethereum está mais para a tendência de baixa, ó. E a gente observa que a gente tem uma resistência, um suporte aqui. Aqui abaixo, qual é o outro suporte que eu tenho em Ethereum? Eu tenho um 1.500. O outro foi esse fundo anterior aqui, 1.437. E os outros são bem abaixo, ó. Pronto, então são esses fundos aqui que eu tenho em Ethereum para os próximos movimentos. E qual é a zona de resistência que é? Exatamente na EMA de 200, só que ele fez aqui esse topo, certo? Que fica ali em 1729,41.
Perfeito? Vamos dar uma olhada agora em BNB. BNB está no fundo, ó. Mas o que me deixa bastante interessado aqui em BNB é exatamente esse fundo anterior aqui, ó. Certo? Que é exatamente o que, ó. Logo ao atingir esse fundo aqui, ele voltou com 117,18% na máxima, correto? E a gente fez a máxima aqui. Isso. Foi $398 lá em dia 7 de novembro de 2022. Só que como a gente está abaixo da EMA de 200, já estamos nesse fundo, que foi feito um fundo anterior, se torna interessante posições aqui. Agora, caso perca esse fundo aqui, aí a gente vai para fundos anteriores, né? Que praticamente está bem abaixo aqui, ó. Já vai para a zona abaixo dos $100, né? Vamos ver qual foi o fundo anterior aqui de Ethereum ou de BNB, porque se perder, aí fica bom para a posição de short, tá? Ó, topo anterior, 140. Fundo, 107. E para posições de short, caso ele venha a não ocorrer, né, o rompimento da EMA de 200 de novo, e não ter uma tendência e ter tendência de alta aqui, devolver na EMA com uma tendência de baixa, a gente tem exatamente esses topos anteriores aqui, ó. 251, 261 e até esse topo anterior aqui em 234. Vamos lá agora para Ada Cardano. Bom, vamos dar uma olhada primeiro em XRP. Já está aqui na fila. XRP time frame diário. Ó, tá na zona de suporte. Como você pode observar aqui, ó, que é bastante interessante. Essa zona de suporte aqui. Vamos ver como é que está o semanal. Ainda está em tendência de alta, não perdeu a tendência no semanal, ó. Mas se perder ali os 47,29, aí vai para a tendência de baixa, tá? Agora está 0,5011. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Giancarlo. Pronto, nesse segundo fundo não seria seria um fundo triplo? Um padrão de reversão? Ou seria BNB que BNB iria subir? Eu acredito que ele... Giancarlo, acredito que você esteja falando desse fundo de BNB aqui, não é isso? Ó? No diário, vamos colocar aqui. Formação de fundo duplo, caso aconteça aqui, não é isso? Só me confirme se eu estiver errado. Que seria isso aqui, correto? Pronto, perfeito. Exatamente. Mas a gente tem que observar, Giancarlo, porque se, né, sempre tem que ter o se. Se a gente tiver uma tendência de alta aqui, em BNB, ele voltando para cá e tiver uma tendência de alta, aí a gente tem mais um gatilho de confirmação, porque que ele vai voltar para essa tendência e vai ocorrer esse rompimento da EMA de 200, voltar para uma tendência de alta. Porém, o que a gente tem que observar é o quê? Caso ele venha a fazer esse movimento, tendência de alta, perfeito, vai lá na EMA, toca, devolve,
né? Se a gente está com a posição de long, vamos colocar assim, eu encerraria a posição logo aqui, para depois recomprar a mesma posição, fazer a mesma operação, tanto seja spot quanto no mercado futuro, para ter uma confirmação maior, uma segurança maior, porque aqui é viável abrir posição aqui? Sim, porque ele está no fundo. Porém, se atingir aqui a EMA de 200, né, a gente tem aqui a LTB, né, a linha de tendência de baixa. Vamos colocar aqui, cadê ela? Pronto. Topo anterior. Pronto. Marcação. Se a gente tiver aqui, ó, cara, beleza, eu comprei aqui. Ótimo. Tá dentro da perspectiva. Né? Porque você comprou um ativo no fundo duplo, no time frame diário e tudo, e está bem próximo ali da LTB, né? Da linha de tendência de baixa. Se ele romper a tendência de baixa, a LTB, se ele fizer esse movimento aqui, ó, e romper, beleza, eu tenho um indicativo, né, um gatilho que vai tá me indicando ali que ele vai continuar aquele movimento. O segundo gatilho vai ser o quê? O algoritmo indicando uma tendência de alta. Beleza, já tem um 2. O terceiro é o quê? É exatamente esse aqui, ó. Só que chegando aqui, a partir desse momento que eu fiz a compra aqui, ó, deixa eu colocar bem, fiz a compra, vamos colocar aqui, fiz a compra aqui em 206. Cara, ele chegou aqui, eu já estou com 20%. Certo? 20%. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha venda aqui, certo? Fazer minha venda aqui, ele já subiu, fez esse movimento aqui, já subiu, deixa eu apagar isso aqui, pronto. Ele já fez esse movimento aqui, atingiu, eu faço minha venda aqui, outra compra, eu vou fazer o quê? Cara, eu já tenho um gatilho de tendência de alta do point break, já tenho um rompimento da LTB, que é a linha de tendência de baixa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma LTA, porque se, a partir desse momento que eu comprei e fiz a minha primeira operação, sair aqui, eu vou atrás da segunda operação, que é o quê? Que é exatamente pegar a formação de um possível fundo. Eu fiz a primeira venda aqui, vou lá acompanhando, poxa, ele bateu aqui nessa linha de tendência de alta e voltou. Cara, ele vai continuar o movimento para tentar fazer o rompimento da EMA de 200. Por quê? Porque eu estou comprando aqui. É o mesmo cenário lá do Bitcoin e do Ethereum que a gente tem, certo? Se vocês tiverem entendido, por favor, me dá o ok aí no chat. Não esquece de deixar o like e também participar lá da comunidade do Telegram, que o link está na descrição aqui, certo? Então, esse é o mesmo movimento que a gente vai seguir. Então, eu tenho 3 gatilhos aqui, certo? Primeiro gatilho que eu tenho, certo? Que a gente compartilha com vocês lá na comunidade do Telegram, é o quê? O time frame diário. Cara, deu tendência de alta no time frame diário, no point break. O que eu vou fazer? Aqui tá. O Júlio. Deixa eu ver. Não, o Júlio não, é o Gabriel. O Gabriel tá colocando aqui. Já subiu 20% do valor. Gabriel, acredito que você esteja perguntando aqui, a partir da compra, é isso? O que eu estou colocando? Puxando desse fundo aqui até a EMA de 200. Então, eu vou ter ali, ó, 20%. Acredito que seja isso que você esteja perguntando. Se não for, por gentileza, pode mandar outra pergunta aí que eu coloco aqui para a gente poder ir entendendo aí o seu raciocínio, tá bom? Mas desse momento, desse ponto aqui, ó, desse fundo, isso, pronto, exatamente, Gabriel, está colocando aqui. Exatamente, Gabriel. Desse ponto aqui, ó, se eu fiz a minha compra aqui, certo? Bem próximo, esquece essa LTA aqui, ó, linha de tendência de alta. Não coloca lá agora, por quê? Porque você não tem ainda nenhuma confirmação, tá? Você tem o quê? Só o fundo duplo, que é exatamente esse ponto aqui, ó, que a gente está colocando. Houve o rompimento, cara, seguiu, o preço está seguindo, o que eu vou fazer? Cara, segue essas resistências aqui, ó. Tem a primeira resistência, que é o quê? Que é em 234, certo? O algoritmo, ele está me apontando aqui que ele tem a primeira resistência aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês, para ficar mais fácil a visibilidade. A primeira resistência é nesse ponto aqui, ó.
Ó, que onde tem marcado aqui, point break e trailing stop, tá vendo? Ó? Isso aqui, ele me indica que quando o preço, certo? Quando o preço romper essa zona aqui dos 219, aí ele vai ter uma tendência de alta, certo? Deixa eu voltar para cá. Pronto. Quando o preço romper essa zona aqui, os 219, ó, tá vendo? 218,9, ele tá variando, ó, porque ele vai acompanhando o preço, certo? Essa variável aqui, ela vai acompanhando o preço. Quando ocorrer esse rompimento dos 219, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente esse indicativo aqui, ó. Ó, eu vou ter isso aqui no meu gráfico. Eu vou ter um indicativo de tendência de alta, que a minha probabilidade matemática vai ser de quê? Ó? De o preço continuar subindo. Ó. Entendeu? Então, eu preciso desse gatilho naquele fundo duplo que a gente viu ali. A gente vai voltar para lá, ó. Nesse fundo duplo aqui, para poder ter o quê? Ter duas confirmações, que é o quê? Que é o rompimento da LTB, que é essa linha V azul, amarelo aqui, ó, linha de tendência de baixa, certo? Vou colocar aqui, ó, LTB igual a linha de tendência de baixa, certo? Isso aqui para quem está chegando agora, para vocês poderem entender. Deixa eu colocar aqui numa cor mais visível. Ó, linha de tendência de baixa, é essa na cor amarela, tá? Certo? Teve o rompimento, beleza. Tem uma confirmação. Deu tendência de alta no time frame diário do point break? Beleza, deu outra. Cara, próxima resistência qual é? 234. Aqui, ó, que ele fez esse topo anterior. Certo? Se ele cair e a gente tiver um indicativo de tendência de baixa, certo? Que é o que, Hélio? É ele voltar para LTB? Não, é o algoritmo dizer que só vai cair novamente. Aí sim, aí a gente volta para a mesma posição de que? De zona de compra. Ele vai ampliar isso aqui, ele vai continuar fazendo o fundo. Ou ele vai cair mais e vai seguir essa LTB. Então, tudo é uma questão de confirmação, certo? Como o próprio Giancarlo falou, preciso ali, pelo menos, de outros indicadores que me possam me dar ali mais cenários do qual eu possa tirar minha dúvida, certo? O algoritmo Point Break, ele te auxilia nesse indicativo de tendência e a gente compartilha isso com vocês lá no Telegram, certo? Na nossa comunidade lá do Telegram, que tá, o link aqui está na descrição. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que tem mais. Pronto, exatamente, Giancarlo. Isso aí é apenas uma projeção que a gente faz. Aí, dentro dessa projeção, o que a gente tem? A gente precisa dessas confirmações. Precisa ali de um rompimento de uma LTB, precisa de uma EMA de 200, precisa de um indicador, no caso, eu estou utilizando aqui o Point Break, para poder ter mais um indicativo de tendência. E aí, a gente vai somando esses gatilhos de indicativos de tendência para que a gente possa ter uma tomada de decisão mais ali assertiva, ok? Vamos agora para XRP. Ó, XRP, a gente vai traçar aqui, tá bem nítido aqui o topo, né? Ele fez um topo bastante, fez 0,93 aqui, isso foi no dia 13 de julho, e desde então ele vem nesse caixote. Vamos colocar um caixote aqui para a gente poder identificar quais são as melhores zonas para operar dentro desse caixote. Eu vou pegar essa máxima aqui, certo? E essa mínima, e ampliar isso. E eu vou pegar, ó, exatamente esse rompimento aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Por que eu vou pegar essa linha aqui? Porque exatamente foi aqui, quando houve o rompimento, a gente teve o rompimento da EMA de 200 com o indicativo, né, do point break aqui, apresentando a linha de tendência de alta. Ó. Aí eu tenho o quê? Eu tenho essa zona de resistência aqui na parte superior, ó. E eu tenho até esse fundo aqui,
Vou colocar na cor verde. E aqui, na cor verde, certo? Por que eu estou colocando isso na cor verde e na cor vermelha? Aqui a gente tem cor vermelha como posições de short ou posição de venda, e cor verde, posições de long como posições de compra. Isso no time frame diário, certo? Vamos dar uma reduzida para time frame de 4 horas e observar como é que está aqui XRP. Ó, ele pegou 2 vezes lá, exatamente aquela linha que a gente passou, ó, no time frame diário, tá vendo? No rompimento. E o que foi que aconteceu? Venda, ó. E logo aqui também, ele teve posição de venda, certo? E aqui ele pegou uma posição aqui de long também. Então, dentro dessa perspectiva, XRP está mais para pegar a posição de long aqui em 0,4744. E também 0,4226, certo? Isso para XRP. Vamos dar uma olhada agora em ADA, com SDT. Pronto, ADA é o SDT, vamos colocar no time frame diário. Posição aqui bem nítido, né? Que a gente pode ver aqui uma LTB. A gente vai desenhar aqui essa LTB bastante, puxando daqui, ó. E a gente não tem aqui ou bem o foco que, com licença, pessoal. Voltei aqui, pessoal. Vamos lá. Ó. Cardano, tendência de baixa no time frame diário. Vamos ver como é que está isso no time frame semanal? Tendência de baixa também no time frame semanal, ó. Então a gente só vai fazer o quê, cara? Vamos só pegar esse fundo anterior aqui. Vamos traçar aqui, ó. Deixar marcado, time frame semanal, certo? E vamos para o time frame diário. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as zonas de resistência. Ó, eu tenho essa última zona de resistência aqui. Vou colocar na cor vermelha. Certo? Tem o indicativo da EMA de 200, posso deixar aqui, certo? E tenho essas zonas de resistência aqui. Apesar de estar em tendência de alta, como a gente observa aqui, ó, eu tenho esse outro fundo aqui que ela fez, certo? E eu tenho esse indicativo aqui, ó, bem aqui do último fundo, né? Dos 2 fundos anteriores, ó. Eu tenho aqui um fundo, ó, e tenho um outro fundo anterior. Né? Qual a nossa lógica aqui, observando esses fundo duplo aqui no time frame diário, com esse indicativo aqui, ó, que o Point Break está colocando aqui como trailing stop, né, dos 0,2445. É exatamente um ponto do qual a gente pode observar para compra, tá? Por quê? Porque a gente observa que ele pode fazer exatamente esse fundo aqui, ó. Certo? Então, a gente tem como zona de compra para poder buscar o quê? A mesma coisa, pessoal. A lógica aqui, né, é a mesma coisa. A projeção é a mesma. É o quê? É fazer compras em fundos, certo? Para que a gente possa seguir para as zonas de resistência aqui, aqui e aqui, certo? A primeira é ali em 0,2696, certo? Esse aqui é o primeiro alvo, caso você faça a sua compra aqui, certo? Que é entre 0,2446 até 0,2367, certo? Por quê? Porque dentro dessa perspectiva a gente tem
um fundo duplo no time frame diário, certo? E caso o Bitcoin ele consiga, né, dentro daquele time frame diário, seguir com a tendência de alta dele, ocorrendo aquele rompimento, né? Rompimento ali da EMA de 200, voltando para ficar acima da EMA de 200, o que a gente vai ter? A gente vai ter todos os outros ativos ali com alta probabilidade de seguir o Bitcoin, aí sim a gente vai ver quebra da EMA de 200, né, ficando acima da EMA de 200, e também quebrando ali a LTA, né, que essa aqui, na verdade, essa aqui é a LTB, tá? Mas a gente aí vai observar o quê? Formação de uma LTA aqui, ó. Vou botar até aqui assim, ó, certo? Uma linha de tendência de alta, certo? Que é o que, pessoal? Que é exatamente uma configuração, né, um gatilho ali, uma projeção que a gente tem que o movimento de alta ele vai continuar, mas ele precisa de quê? Ele precisa de correções. Ah, eu fiz uma compra aqui, Hélio. Perfeito. Primeiro alvo. O movimento correto é para ele voltar para a LTA, que é a linha de tendência de alta, rompe o suporte anterior, a resistência anterior, vai buscar aqui, volta para cá de novo, faz o rompimento aqui novamente, certo? Isso aqui é o que, pessoal? Projeção, certo, da ação do preço. Não significa que o preço vai fazer esse zigue-zague exatamente, mas como projeção a gente tem o quê? A gente tem exatamente isso, que ele possa fazer esse fundo aqui, depois ele vai fazer outro fundo e outro fundo para buscar essas zonas de resistência. É o que a gente faz? A gente vai seguindo a ação do preço dentro dessa perspectiva. Suporte, resistência, LTB, LTA e confirmações de tendência. Tudo isso, pessoal, eu compartilho com vocês em materiais didáticos, certo? Lá no nosso grupo do Telegram, que o link está aqui abaixo na descrição. Então, basta você acessar o link aqui abaixo na descrição, que a gente compartilha conteúdos educacionais com vocês, certo? Dentro lá do grupo do Telegram, e a gente também sempre está aqui nas lives para poder tirar as dúvidas de vocês, perfeito? Vamos voltar aqui. Vou deixar esses desenhos aqui para que a gente possa ir acompanhando essas análises, tá? Vou só deixar esse desenho do fundo aqui. Agora vamos para, a gente já fez XRP, ADA. Vamos dar uma olhada em, deixa eu ver, Dogecoin. O Giancarlo está falando, está perguntando aqui, deixa eu ver. Sim, vamos falar de Matic. Vamos falar de Matic. Logo depois da Doge aqui, a gente já vai colocar a Matic. Ó, vamos primeiro para o time frame semanal, tá? Fica mais fácil aqui a gente poder visualizar como é que tá a Doge. A EMA de 200 ela só aparece aqui, porque antes a gente não tinha projeção na Doge. Eu vou até tirar ela um pouco aqui. Deixa eu apagar aqui, pronto. A Doge eu só tenho o quê? Só tenho aqui um caixote com essas mínimas aqui anteriores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas mínimas aqui anteriores do time frame semanal e deixar traçado aqui essas zonas de suporte e resistência. Vou para o time frame diário agora. Ó, no time frame diário, eu tenho a EMA de 200 mais clara aqui, e eu posso até traçar aqui, fica mais simples, eu traçar uma LTB aqui, ó. Pronto, ó. Peguei os fundos, né? Time frame diário, tá, pessoal? Ó. Peguei o... Ah, por que você não pegou esse fundo, esse topo aqui? Cara, porque ele já fez outro topo aqui. Então, eu pego o topo anterior, certo? Desconsidero esse topo aqui, porque tanto é que se eu colocar aqui, ele não vai... Eu não vou ter ali uma LTA, né? Uma LTB mais nítida, porque aqui ele forma
uma pequena tendência, ó, mas logo depois ele perde aqui, perdendo a EMA de 200, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só pegar esse topo aqui e jogar para cá para ficar mais fácil. Que aí eu tenho um movimento mais claro no gráfico. Eu vou apagar essa LTA aqui. Perfeito. Feito isso, eu tenho o quê? Eu tenho, ó, ele buscando o topo aqui, certo? E logo em seguida derrubando o preço, certo? Mas observe que eu tenho, ó, exatamente esse fundo aqui, que deixa o preço interessante para quê? Cara, fundo duplo. Fundo triplo até, posso até considerar esse fundo aqui também, ó. Não chegou a atingir o preço, mas eu posso considerar aqui como fundo duplo ou fundo triplo, tá? Então, vai dentro daquela mesma perspectiva que a gente estava analisando o BNB, certo? Preciso de quê? Preciso de mais confirmações para que esse preço volte a subir. Qual é a primeira confirmação que eu tenho? Cara, aqui eu tenho a LTB, então eu preciso que o preço faça isso, faça esse rompimento, para ele depois romper essa zona de preço aqui, ó, que é do algoritmo, que é o 0.06284, para depois ele vir romper a EMA de 200. Ó, tá vendo que eu tenho 3 confirmações aqui? Ó, tenho o rompimento da LTB, certo? Que eu não estou utilizando, né, esse topo aqui, tá, pessoal? Ó, eu estou utilizando esse topo anterior, esses 2 topos anteriores, para poder facilitar aqui, ó. E aqui, eu estou colocando exatamente o quê? A resistência do algoritmo aqui, que ele está me projetando aqui, ó. Certo? Que é o 0.06281. E também estou colocando a EMA de 200. Feito isso, fica mais claro que a gente possa analisar, certo? Uma reversão de tendência. Mas para isso eu preciso de quê? Eu preciso dessas 3 confirmações. Ah, ele, mas se eu comprei, eu abri uma posição de long aqui, estou errado. Vamos dar uma olhada como é que está o time frame de 4 horas. Porque se a sua posição de long for uma posição de scalping, de day trade, certo? Tem muitos movimentos que acontecem, ó, no time frame. Até no time frame de 1 hora e tudo que dá para você pegar, ó. Aqui foi uma operação, ó. Tá vendo? Se eu botar aqui no time frame, acho que de time frame de 15 minutos eu consigo pegar. Ó, aqui, ó. Eu tenho uma compra aqui e logo em seguida eu tenho a venda aqui na resistência. Pronto, aí sim eu tenho aqui uma operação bem rápida até. Deixa eu ver quanto tempo foi. Ó, foi 3 horas e 15 minutos, deu 1,37%. Pegou ali de uma hora da tarde, ó, 1 hora e 15, 13h45, foi ali até as 17 horas. Pronto, day trade de 1,37%. Perfeito? Então, dentro dessa... Ah, e detalhe, dentro dessa perspectiva, quando eu estou operando time frame de 15 minutos, ó, eu tenho que observar, né, como é que está a variação do preço, se ele está abaixo aqui da LTB ou se está acima da LTA, como é que ele está, para que eu possa identificar qual é a melhor operação que eu posso fazer, certo? Vamos dar uma olhada agora nas perguntas aqui. Giancarlo, vamos manter o short aberto? Cara, depende do que você está operando e aonde foi sua entrada. Por quê? Se você tá operando ali BNB, Matic, XRP e está fazendo day trade, você pode... A probabilidade de você manter os shorts abertos nesse cenário atual, que hoje é dia 9/10, dentro dessa perspectiva que a gente tem, né, com o que a gente viu aqui no time frame diário do Bitcoin, faz sentido você manter os shorts abertos. Isso aí não tem problema nenhum. Mas se reverter, se a gente tiver uma reversão, aí a gente sai, certo? Vamos dar uma olhada agora em Matic. Ele botou outra pergunta aqui. Ah, digo Matic, sim, vamos dar uma olhada em Matic aqui agora.
Vamos colocar semanal. Ó, semanal a gente tem essa LTB aqui, certo? Vamos ver no diário. Ó, o diário ele está bem abaixo, mas no diário a gente tem aqui, ó, formação ele foi no fundo, já fez 2 vezes, ó. Uma vez aqui. Duas vezes aqui. E tá fazendo essa terceira vez aqui. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui no diário. Ó, eu tive o rompimento dessa zona de resistência aqui. Por isso que virou para long, ó. Tive o rompimento dessa resistência. E tenho aqui o meu suporte. Bem aqui. Perfeito? Ó, o que é bem claro de se observar aqui é a gente comparar esse gráfico com o gráfico do Bitcoin. Se o Bitcoin continuar caindo, se o Bitcoin continuar naquela tendência de baixa dele, deixa eu colocar aqui, vou comparar aqui os gráficos, ó. Vou colocar aqui o BTC. Pronto. Os dois estão no time frame diário, tá? Ó, se o Bitcoin ele continuar nessa queda aqui, nessa tendência, vindo buscar esse fundo aqui que a gente viu, certo? O que vai acontecer com o Matic? O Matic vai buscar esse fundo aqui, ó, dos 0,5434, certo? Só que a gente tem que observar que esse fundo, bem aqui, ó, logo abaixo, que foi a mínima, no 0,4924, ele é bem interessante, deixa eu ampliar aqui, no time frame semanal, ó. Ó, ele fez esse fundo no time frame semanal, foi lá na semana que teve início, no dia 11 de setembro. Né? 11 de setembro ele fez esse fundo e logo depois ele deu esse impulso aqui. Deixa eu pegar aqui, tá aqui. Ele deu esse impulso aqui, ele deu 21,79%. Então, o short, para manter-se aberto, certo? Você tem que observar quais foram os fundos anteriores para que você possa sair em uma zona de lucro que seja razoável e que não seja tão arriscado para que você possa perder aquela zona de lucro ou fazer lucros parciais. Então, o que eu indico para você nesse caso? Cara, observe esse fundo anterior aqui, certo? Que é o de 0,5128, fundo anterior, para poder fazer uma saída de posição. Por quê? Porque a gente tem isso aqui no time frame diário, ó, como uma zona de long. Então, quem está de short aqui vai trocar a posição. Porque se o Bitcoin ele só fizer isso aqui, ó, e depois voltar, cara, Matic vai fazer isso aqui e voltar com força. Por quê? Porque tá com tendência de alta aqui no time frame diário, ó, como você pode observar. Ah, cadê a EMA? A EMA tá bem aqui, ó. Que é a uma das nossos gatilhos. E cadê o outro gatilho? Tá bem aqui em cima. Tá em 0,81. Então, é exatamente isso que você deve procurar. Procura a zona de suporte para essa posição de short, né? Para que a gente possa já sair dessa posição com zona de lucro, que eu indico essa zona aqui do 0,54, 51,34, certo? E observe, caso ele não vá buscar o 0,5134, o que a gente faz? Cara, dá uma olhada no time frame de 4 horas. Como é que tá 4 horas, ó? 4 horas está em tendência de baixa, e aí, ó, exatamente o fundo anterior, ó, 0,5133, ó. Que foi o quê? Exatamente aqui, ó, 0,5107, ó, 51,98, então é exatamente isso aqui, ó, aonde ele deu tendência de alta no time frame de 4 horas, ó. Como você pode observar aqui. Certo? Então,
posição boa para poder sair, zona boa para poder sair, é exatamente esse 0,51 até 0,5198 até 0,5100, para poder ocorrer essa saída. E quando reverter a tendência do Bitcoin para a tendência de alta, ali, voltar, aí sim a gente vai ver posições de long em Matic. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui. O Gabriel. Esse gráfico muda diariamente? Exatamente, Gabriel. Diariamente e também todo momento, porque o mercado de criptomoedas, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer ver um exemplo? Eu vou voltar lá para o Bitcoin. Deixa eu só colocar aqui. Organizar o gráfico. Aqui é o total. Isso aqui é a valorização de mercado, tá, pessoal? O market cap, ó, é bastante interessante também para vocês acompanharem. Mas vamos dar uma conferida aqui no que o Gabriel perguntou, e eu tenho uma boa colocação para fazer aqui para ele. Ó. Volta para cá. Pronto, aqui eu tenho um BTC. Perfeito. Ó, eu vou tirar todos os desenhos, tá? Eu vou colocar em time frame de 1 minuto. Ó, Gabriel, o gráfico ele muda de instante a instante, ó. Observe que ele tá... O preço está aqui, ó. E o preço ele vai fica mais fácil você visualizar no time frame de 1 segundo. Ó. Eu vou tirar todos os indicadores aqui para ficar mais fácil. Ó, observe que o preço ele muda a cada segundo, ó. Certo? Ó, já subiu de preço aqui, ó. E ele vai alterando com o tempo. Significa o quê? Que são pessoas que estão comprando e pessoas que estão vendendo. Ó, aqui o preço subindo, certo? Isso aqui, cada candle desse representa 1 segundo. Cada barrinha dessa representa 1 segundo. Então, por que a gente analisa time frames maiores, Hélio? Porque nos time frames maiores é que a gente consegue ter uma visão ampla, uma visão macro do que está acontecendo no cenário. É a mesma coisa de que você chegar ali eu gosto de comparar com os jogos, né? Os jogos de guerra, vamos colocar assim. Quando você chega ali num jogo, tem um joguinho ali de guerra, quando você vai com o seu personagem, primeiro você precisa ter o mapa do ambiente, para você poder saber aonde você vai se esconder, aonde o seu batalhão vai começar a atacar e aonde o seu inimigo pode estar posicionado. Isso fica melhor para que você possa entender quais são os movimentos que você vai utilizar. Se você vai para o canto esquerdo ou para o canto direito, ou você vai ficar na sua mesma posição. Agora, fazendo uma alusão ao futebol, é a mesma coisa. Tenho aqui a visão do campo e a minha posição é meio campo. Dentro da minha posição de meio campo, eu preciso ter uma visão de jogo bem mais apurada do que os meus companheiros. Por quê? Porque é a partir do meio campo que eu vou construir as jogadas, que eu vou começar a lançar aquelas bolas, fazer o lançamento para o meu ponta direita, para o meu ponta esquerda, para o meu atacante, para o meu segundo atacante, ou voltar o jogo para o meu zagueiro para que a gente possa construir a jogada novamente. Então, sempre analise os time frames maiores para os time frames menores. Por isso que a gente faz o quê? A gente vai para o time frame semanal, vai traçando as linhas de suporte, resistência, ILTB e LTA, e depois analisa ali com os indicadores e os algoritmos que auxiliam a gente na tomada de decisão, ó. Porque aqui fica mais fácil, ó. Eu vou apagar tudo aqui, vou fazer tudo novamente, para que a gente possa entender, ó. Vou apagar, remover 23 desenhos, pronto. Removi. Eu vou desenhar aqui, vou pegar, ó, tá em tendência de alta no time frame semanal, o que é que eu vou fazer aqui? Cara, tendência de alta aqui, eu vou marcar aqui, colocar na cor verde, colocar a letra S, porque aqui eu sei que nesse ponto aqui, no dia 16 de janeiro, começou uma tendência de alta no time frame semanal do Bitcoin. O que é que eu vou fazer? Eu tenho um fundo aqui, eu vou marcar esse fundo que o Bitcoin fez, ó, bem aqui, que fica lá nos 15.476, e vou traçar uma LTA, uma linha de tendência de alta. Por quê? Porque foi a partir desse ponto aqui que o Bitcoin começou a subir, ó. Pronto, perfeito. Tenho aqui minha LTA do time frame semanal, tá? Vou só diminuir um pouco o tamanho aqui, para poder facilitar. Aqui, pronto.
Perfeito. Ó, eu já tenho três indicativos aqui. Eu tenho o fundo que o Bitcoin fez aqui, que já está marcado, ó, por essa linha aqui, certo? Já tenho a minha LTA, linha de tendência de alta, certo? E tenho aqui a minha EMA de 200 períodos, certo? Aí eu vou para quê? Vou para onde agora? Eu vou identificar os suportes e resistências. O que são suportes e resistências, Hélio? Suporte é onde o preço, a ação do preço, onde o preço caiu mais e manteve ali aquela base, aquele fundo, certo? E depois voltou a subir. Então, ele fez um suporte, ele fez um fundo. Eu tenho aqui esse suporte, ó, esse fundo aqui que eu estou marcando, certo? Vou marcar outro fundo aqui, ó, outro bem aqui, e vou marcar outro bem aqui, ó. Perfeito. Eu tenho essas três zonas de suporte: 21.782, 19.315 e 15.476. Feito isso, eu já tenho três zonas de suporte, certo? A minha LTA, linha de tendência de alta, indicadas no gráfico semanal. Vou descer isso para o gráfico diário. No gráfico diário, eu consigo visualizar o que eu marquei lá no gráfico semanal, mas agora eu vou traçar outra linha de tendência de alta no gráfico diário, pegando a partir desse ponto aqui, ó. Por que eu tenho que pegar desse ponto, ali, não daqui? Porque aqui fica mais fácil de você pegar o fundo posterior. Aí eu tenho, ó, linha de tendência de alta no time frame diário e tenho os fundos do time frame diário bem mais visíveis, ó. Ó, lembra que eu marquei aqui esse fundo aqui anterior, ó, no time frame semanal? Ó, o preço foi lá, ó, quase tocou, mas fez um fundo aqui, beleza? Eu vou marcar isso aqui. Fundo. Aí eu tenho outro suporte. Hélio, e as resistências? Resistência é exatamente o contrário do suporte. Resistência é o teto, é onde o preço atingiu uma zona de teto, na parte superior do gráfico, do qual ela ficou batendo e logo depois caiu. Onde que eu tenho essas zonas de resistência no time frame diário? Aqui e aqui, ó. Perfeito? Então, eu vou utilizar essas duas zonas de resistência para que eu possa fazer essa marcação também, ó. E eu vou marcar em que cor? Marcar na cor vermelha, porque representa o quê? Venda, abertura de posição de short. Por quê? Porque o preço atingiu essa zona aqui, na parte superior, ó. Atingiu essa zona na parte superior e logo depois caiu, ele voltou a cair. Certo? Vamos ver, pegar aqui outra ferramenta, ó. É essa aqui, na verdade. Ó. Ele veio dessa zona aqui. Aqui. Atingiu. Voltou a cair para cá, ó. Certo? Então, ele fez duas formações de zona de resistência. Então, eu tenho ali os 31 mil com uma zona de resistência forte. Por quê? Porque quando o preço chegou lá, o pessoal não quis saber de continuar comprando o Bitcoin, o pessoal quis saber de vender. Então, foram lá e venderam e o preço caiu. Aí eu venho para cá, ó. Ó. Veja que o preço atingiu aqui a LTB, ó, a LTA, na verdade, linha de tendência de alta, ó, e voltou a cair. Ficou abaixo dela, certo? Então, o que está acontecendo? Cara, o preço agora precisa o quê? O preço precisa voltar para essa linha de tendência, acima dessa linha de tendência de alta. O que aconteceu aqui, ó? Ele tentou e voltou a cair, ó. Aí qual o próximo movimento do Bitcoin que a gente pode observar? É exatamente seguir com essa tendência de baixa aqui para voltar a testar ali a EMA de 200 ou testar novamente aqui o suporte que a gente tem aqui nos 26.234. Perfeito?
Pessoal, a gente está com mais de 1 hora de live, eu agradeço aí a presença de vocês. Por favor, não esqueçam de deixar o like, certo? A gente vai continuar compartilhando conhecimentos lá no grupo do Telegram, certo? O link está aqui na descrição. Não esqueçam aí de deixar o like nesse vídeo e a gente vai voltar aí no final dessa semana para que a gente possa fazer uma análise tanto no começo da semana quanto no final da semana. Então, a gente vai manter nossas lives de segunda a sexta-feira, certo? Essas lives de análise de mercado, para que a gente possa identificar essas zonas de tendência. Ó, o Giancarlo, valeu pela aula, top. Giancarlo, muito obrigado, certo? Se você... outra dica, por gentileza, manda aí alguns tópicos que vocês querem que a gente possa trazer aqui nas lives, tá? Para a gente poder compartilhar com vocês. Então, o link está aqui na descrição, certo? Tanto para a nossa comunidade no Telegram, quanto para a comunidade da Arify também, né? Da Arify, que é uma bolsa descentralizada que a gente opera, né? A gente opera derivativos, a gente opera tanto Bitcoin quanto outras criptomoedas. Eu vou abrir aqui para vocês, para que a gente possa dar uma verificada aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Vou trazer outra tela para vocês. Ó. Perfeito, ó. É uma bolsa descentralizada, vou colocar aqui em português, certo? Essa é a bolsa que a gente opera, tá, pessoal? É a bolsa que a gente faz as nossas operações, ó, que é uma bolsa descentralizada de derivativos, certo? E a gente tem aí uma nova perspectiva, né, de mercado, que a gente elimina ali os fabricantes de mercado, que são os market makers, né, e os LPs, né, que são os provedores de liquidez. Então, a gente tem todo aqui explicado para vocês, a gente também compartilha esses conhecimentos lá no nosso grupo do Telegram, o link também está na descrição aqui para que vocês possam acessar, certo? E também possam entender como funciona essa bolsa descentralizada e assim fazer as suas operações. A gente também tem um copy trade aqui na Arify, né, para a gente poder compartilhar com vocês essas operações. E aqui é o nosso roadmap, né, para a gente poder identificar quais são os passo a passo, o nosso passo a passo que a gente vai fazer dentro dessa corrida que a gente está fazendo aí para apresentar para vocês e colocar para vocês essa disponibilidade dessa plataforma. Perfeito? O Giancarlo colocou aqui uma pergunta. Giancarlo, a gente está com um airdrop de ATF, certo? Basta que você entre na nossa comunidade, certo? Clique no link lá da descrição e possa conectar a sua carteira e compartilhar o seu endereço. Pega o endereço da tua carteira, certo? Entra lá na nossa comunidade, compartilha o nosso link, compartilha o teu endereço da tua carteira lá dentro do nosso grupo, para que a gente possa identificar a tua carteira e fazer, assim, a distribuição desse primeiro